E aí pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Mais um vídeo aqui pro canal. E a gente vai gravar por aqui por enquanto ainda, tá? O Status Invest ainda tá bugado, então hoje eu acho que os vídeos vão sair aqui pelo Excel e pelo Investidor 10, tá? E qual vai ser o assunto do vídeo de hoje? A gente vai estar falando sobre a Home, tá? Saiu o resultado do primeiro trimestre, um resultado um pouco desanimador. Se a gente for ver aqui, ó, o gráfico, a ação despencou aí mais de 7%, a gente vai estar comentando sobre isso. Comentar aqui com a espera da ação também, comentar sobre esse resultado que foi aparentemente bem ruim. Então vamos falar sobre ele hoje. Se você é novo no canal, já se inscreve, deixa o like, dessa força, essa moral. Eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo do canal e dos vídeos que sai diariamente. Todo dia tem vídeo. E lembrando, gente, que esse é o segundo vídeo do dia. Se você não assistiu o primeiro, assiste, tá bem legal. A gente fala sobre a Klabin, sobre a bonificação aí. Então dá uma olhadinha lá depois quando acabar esse vídeo. E aqui essa é a minha opinião, tá? Não sou dono da verdade, não estou 100% certo. Só quero trazer alguns fatos relevantes, algumas notícias, fazer essa troca de ideia com vocês. Tentar incentivar vocês a estarem investindo, a estarem estudando, que é muito importante para o nosso futuro. E mostrar toda a nossa trajetória rumo à liberdade financeira, beleza? Então, caso tenha alguma dúvida em relação a ação, fundo imobiliário ou renda fixa, comenta aí que a gente pode estar trazendo no próximo vídeo, tranquilo? Mas é isso, deixa de papo e bora pro vídeo de hoje. Então vamos lá, gente, vamos comentar aqui sobre a ação Indústrias Home aqui, com o ticker Home 3, tá? A ação despencou hoje, só hoje ela caiu aqui para ser exato 7,15%, alcançando abaixo dos R$11 a 10,91, e a ação caiu muito porque o resultado foi bem ruim mesmo. Eu já estava esperando um resultado menor no primeiro trimestre de 2024, mas foi ainda pior do que eu esperava, tá? Então ela caiu muito. Você vê que o acumulado aqui de 12 meses ela vem caindo 25%, o PL aqui tá abaixo do 7, o P sobre VP tá 0,86 e o dividend yield aqui tá em 6%, tá, gente? O dividend yield tem a tendência a subir enquanto o preço da ação cai, tá? Então nem sempre o dividend yield alto é um bom sinal, tá? Tem que ver como é que foi a cotação aí nos últimos meses para poder ver se é um dividend yield que compensa ou não, tá? Então você vê que aqui, olha só o que aconteceu aqui de um dia para o outro, tá? É uma queda muito forte, mais de R$1 aí de queda, um pouquinho menos de R$1 de queda, tá? Mas mesmo assim a ação já estava bem cotada abaixo, tá? Porque ela vem caindo bastante. Recentemente fez uma bonificação de 5%, tá? Então ainda tem isso também, mas vamos ver o resultado e vamos comentar sobre ele, que eu acho que é bem importante, tá? Aqui é o release de resultados do primeiro trimestre, tá? 17 de abril de 2024. Se a gente for ver aqui os destaques aqui, o EBITDA ajustado no primeiro trimestre foi de 18 milhões, a margem de 8,7% aqui. A entrada de pedidos aqui tem quase 300 milhões, o que é muito bom. Geração de caixa aqui 16,1 milhão durante o primeiro trimestre. Então essa geração aqui de caixa não sei se foi algo muito positivo, tá? A máquina home aqui, a entrada de pedidos no segundo no segundo de locação aqui, um aumento aqui de 128%, então em relação ao primeiro trimestre de 2023. Então um comparativo aqui com o primeiro trimestre foi muito bom. Consolidado aqui, a carteira de pedidos foi para quase 600 milhões, 4,5% a mais em relação ao primeiro trimestre de 2023 e 20% aqui em relação ao quarto trimestre de 2023 também, tá? Então teve uma alta bem relevante. Receita operacional líquida aqui com 37 milhões, uma alta aí de 141%, então a receita em si foi boa, tá? A carteira de pedidos aqui, como a gente está vendo, teve uma alta aí de 60% em relação ao primeiro trimestre. E o que a gente pode ver, alguns pontos positivos que a gente pode ver aqui, pode comentar. Um dos indicadores bem importantes para a gente analisar aqui as indústrias e ver a Home em si, é o índice de confiança empresário industrial, tá? Então isso aqui é muito importante. Esse índice aqui é o que dá meio que uma indicação se o pessoal vai investir mais, se vai investir menos, como é que está o mercado em si. E você vê que está se mantendo aqui acima dos 50, tá? Seria bom ele subisse um pouco mais, mas ele já está acima de 50, já é um pouco positivo. Você vê que esse ponto aqui abaixo dos 50 foi quando teve as eleições, tá? Então você vê que estava aqui abaixo de 50. Após ver o ano aqui 2023, não foi um ano tão ruim assim, você vê que tem alguns picos aqui e meio que está se mantendo 52. Então subindo mais, pegando 55 aqui, perto dos 60, acho que seria melhor, tá? Acho que a taxa de juros caindo pode ser que dê um pouco mais de confiança para o empresário investir e assim ter mais compras. Então acho que é interessante esse valor estar subindo para melhorar um pouco em relação aos números da Home em questão de vendas, tá? Outros pontos que eu queria comentar com vocês em relação à receita aqui, tá? No mercado externo em si foi uma alta bem relevante em comparação ao primeiro trimestre. Se a gente for ver aqui, ó, em relação ao ano passado foi de 53 para 71, em 2022 estava em 59, em 2021 estava em 44, então esse ano aqui o mercado externo foi muito bom.
O que decepcionou bastante foi o mercado interno, tá? Que estava aqui em 136. Ano passado aqui foi 205, 2022 225 e 2021 foi 177. Então o mercado interno então foi bem abaixo do que eu esperava, tá? Em relação à receita operacional líquida, tá? Então o mercado externo foi bem e o interno não foi muito bem, tá, gente? Então se você vê que a receita aqui estava na casa dos 200 milhões, tá? Um pouco menor do que o ano passado em si, foi mais ou menos no mesmo patamar aqui de 2021. Você vê que teve uma queda bem forte em relação a 2022, mas o que impactou mais foi o mercado interno que não foi bem, tá? Então acho que a tendência, o mercado interno indo melhor, pode ser que dê um resultado muito expressivo, tá? Você vê que em 2022 o que puxou para cima foi o mercado interno. Então tendo um número maior em si, pode ser que as vendas melhores, o resultado líquido operacional melhore bastante. E vamos lá, o que fez a Home cair tanto assim nesse dia de hoje, né, após soltar o resultado? Foi exatamente isso aqui, tá? O lucro líquido, beleza? O lucro líquido caiu aqui de 35 milhões para 9,2 milhões, tá, gente? Então foi uma queda muito agressiva. Como eu falei com vocês, o ano 2023 não foi um ano muito bom. Você vê que aqui, ó, a gente teve um lucro líquido aqui na casa dos 30 milhões. Geralmente aqui os 2 trimestres finais são os melhores, tá? Só que você vê que não foi meio que se repetiu assim. Acho que isso melhorou um pouquinho mais no quarto trimestre, mas mesmo assim não foi algo muito bom. E nesse ano começou ainda pior, tá? Como eu falei com vocês, a tendência era no primeiro trimestre vinha um resultado abaixo do que eu esperado, tá? Abaixo do quarto trimestre. Mas foi muito abaixo, tá, gente? Passou de 35 milhões para 9,2 milhões, tá? Você vê que a gente for comparar aqui com o primeiro trimestre de 23 e 22, foi basicamente 1/3 aqui da receita, menos de 1/3. Então, é algo muito preocupante, tá? Então, pode ser que venha anos difíceis. Eu acho que não estava esperando um resultado tão ruim assim. Você vê que a margem aqui tá 4,4, a margem que era perto dos 10%, e em 2022 era acima dos 10%, então a margem caiu muito mesmo. Mas a tendência é isso, tem alguns pontos que não ajudam muito a indústria, então faz com que esse resultado seja bem ruim. Então pode ser que o cenário em si, com esse lucro, aparentemente pode ser que não seja uma causa muito boa. Então às vezes você tem que recalcular um pouco, ver qual que é a posição, qual que é o esperado para o futuro. Eu acho que esse ano em si pode ser que seja um pouquinho preocupante nesse primeiro trimestre, e vamos ver como é que vai ser a tendência da taxa de juros lá no final do ano, para ver quanto que vai ficar. Ficando abaixo dos R$10, pode ser a R$10, 10%, pode ser que ano que vem seja um ano melhor para a Home, tá? Esse ano ainda eu acho que não vai ser tão expressivo assim. Eu acho que tem pontos aí que pode ser que complique ainda mais, um pouco mais a Home em si, mas eu acho que não vai passar desse resultado. Pode ser que o próximo trimestre o resultado tenha melhorado, e assim a tendência é melhorar por terceiro e quarto ainda mais, tá? Então, meu ver, acho que a Home tem um risco em si, mas eu no momento quero aumentar minha posição, obviamente contando com risco e não tendo uma posição muito grande na minha carteira, tá? Então provavelmente aí no próximo trimestre, no próximo mês, a gente vai aumentar um pouquinho a posição na Home e esperar para ver o que vem no futuro, tá? Como eu gosto de falar, são momentos difíceis que a gente compra boas empresas a bons preços, beleza? Mas é isso que eu queria falar com vocês em relação à Home. O resultado aí que não foi muito bem. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto, gente. Muito obrigado por você que assistiu o vídeo aqui. Valeu e até a próxima. Fui!